Olá, Fluffy Crouch! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu gostaria de falar sobre uns assuntos um pouco mais sérios. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês experiências, momentos, sensações, coisas que eu tenho vivido nas últimas semanas. Faz uns tempos que eu tenho vivido algumas coisas meio controversas, questões das quais eu acredito que é interessante trazer, dar ênfase para conversar, porque às vezes outras pessoas também passam por essas questões sobre acúmulo de problemas e raiva reprimida sobre questões sendo vividas no cotidiano. Já faz um tempo que eu ando observando em mim mudanças de humor, coisas que acabam gerando uma certa sobrecarga emocional que acaba prejudicando a gente no dia a dia, porque desde que eu comecei algumas práticas, algumas atividades especiais que me ajudam a lidar com frustrações, a lidar com sobrecarga. Porque, enfim, a todo momento a gente tá lidando com coisas que sobrecarregam a gente. Principalmente quando se tratam de coisas que a gente quer muito. E nós somos pessoas que naturalmente se sobrecarregam se a gente não tomar cuidado, porque a gente vive dentro de uma sociedade que nos cobra a todo momento. Então, é uma sociedade que cobra a gente de ter um CNH, de ter faculdade, de ter isso, de ter aquilo, e ser extremamente bem-sucedida, independente das circunstâncias. O que não é uma coisa exatamente saudável e a gente sabe muito bem disso. O problema tá em como eu acabo interpretando essas questões e como outras pessoas e como a própria sociedade interpreta isso e repõe essas responsabilidades em cima das pessoas. E entender como a gente compra essas responsabilidades extremas sem perceber diante das nossas próprias visões, quando a gente aplica ela dentro do nosso cotidiano e acaba, digamos assim, distorcendo ela a ponto que a gente enxergue ela de uma forma mais natural. Quando, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito, mas muito de estudar, muito. Então eu fico pensando que eu quero fazer, que eu quero estudar isso, que eu quero estudar aquilo, que enfim, e eu monto assim um cronograma, uma planilha de estudos pra mim. E pensando, esse ano eu quero estudar tal coisa em tal momento, esse ano eu gostaria de estudar tal coisa em tal mês, em tal horário, em tal período. E nisso eu fico muito empolgada. Eu falo, nossa, que legal, quero fazer uma coisa nova, quero estudar uma coisa nova, quero aprender coisas novas, aprimorar as minhas habilidades e assim, enfim, desenvolvendo aquilo que eu me proponho a fazer, do que eu quero alcançar. E aí o que acontece? Às vezes, dentro dessas empolgações, dentro desses sonhos, eu acabo me cegando pro que, consequentemente, pode gerar consequências prejudiciais à minha saúde em relação à sobrecarga. Sobrecarga seja acadêmica, seja emocional. E quase toda sobrecarga acadêmica, quando a gente não percebe, acaba gerando consequências emocionais muito prejudiciais à saúde. Porque é justamente aí que mora o perigo. Porque quando a gente acha que a gente tá querendo muito alcançar uma coisa, que a gente tá muito empolgado, a gente acaba pensando, nossa, mas será que exatamente essa pressa, esse desespero pra realizar tal coisa não tá sendo uma cobrança interna que não necessariamente me pertence? Será que eu tô querendo realizar tal coisa por conta de, enfim, uma outra coisa que tá se passando na minha cabeça, uma insegurança, algum medo, e aquela coisa tá ali, escondida, aquela coisa tá me comendo por dentro e eu não tô percebendo? Né, o famoso eu tô louca? Tô louca, gente, eu não tô percebendo. Quem vai? E ultimamente eu tenho vivido muito essas coisas, principalmente porque eu tenho deixado de fazer algumas atividades que eu sei que fazem muito bem pra minha saúde mental. E quando a gente para com certas atividades, é aí que a gente tem que tomar ainda mais cautela pra perceber se alguma coisa, se a gente não tá mais vulneráveis, suscetíveis a perigos inconscientes de sobrecarga. Burnouts, cobranças excessivas internas que vão virando um vício e a gente não percebe. E é justamente, cada vez mais a gente tá se autoconhecendo, é justamente essa busca por autoconhecimento que possibilita que a gente reconheça aonde estão esses momentos e quais são esses períodos em que a gente está depositando essas autocobranças a ponto que a gente não perceba dentro dos nossos sonhos de mega conquistas, de mega felicidade, que são saudáveis, são necessários.
mas que colocados diante de uma cobrança, de uma responsabilidade muito grande, dentro de um desespero, dentro de uma coisa que, meu Deus, eu quero muito, eu quero pra agora, acaba que não sendo uma coisa tão saudável e acaba sendo uma coisa que gera muito mais prejuízos e muito provavelmente cause uma sobrecarga que impossibilite a conquista dessa determinada coisa que você quer alcançar, desse determinado objetivo. E no meu dia a dia eu tenho percebido que eu tenho ficado muito mal-humorada. E eu já fui, gente, uma pessoa muito mal-humorada. Eu já fui uma pessoa, tipo assim, um cu de pessoa mentira. Eu já fui uma pessoa muito mal-humorada. Muito mal-humorada, como posso dizer? Eu tenho trabalhado muito características minhas em relação a mentalidades. Quando eu era mais nova, eu tinha uma mentalidade muito diferente da que eu tenho hoje em dia. Né? Tanto que se eu tivesse a mentalidade de antigamente, muito provavelmente hoje minha vida seria um caos. Mas o que eu falo é que antigamente eu tinha uma visão muito competitiva, corporativamente, industrialmente falando. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas de convivência com as pessoas por conta dessas cobranças internas, por conta do meu autocriticismo interno, por conta desses padrões que a gente não reconhece que a gente tem, e quando a gente reconhece isso, fica muito mais fácil de entender como que as coisas funcionam. E quando eu era mais nova, eu tinha esses padrões dentro de mim, e eu não sabia disso. Na época também, enfim, eu não tinha transicionado, não entendia como algumas coisas funcionavam na minha vida. E por conta disso eu tinha uma insegurança muito grande, que eu acaba reproduzindo em forma de cobrança, criticismo, em prol de esconder ou possivelmente tentar tratar as minhas próprias inseguranças e as minhas próprias vulnerabilidades que me deixavam muito estressada. E é necessário também entender que tudo acontece dentro do seu tempo e que dentro do caminho, dentro do percurso que a gente promove para tentar alcançar as coisas que a gente quer, dentro desse percurso a gente acaba trilhando por muitos acontecimentos que fazem parte do caminho também. Porque quando a gente trilha, porque na realidade, a verdade é que hoje em dia, dentro da maioria das sociedades, a gente acaba desenvolvendo mentalidades de acordo com cobranças de padrões sociais, porque a sociedade espera que a gente seja perfeito, porque a sociedade espera que nós sejamos seres humanos hiper saudáveis, mas ao mesmo tempo com 1001 funções. E a gente não é capaz de realizar trocentas 1001 funções, a gente sabe disso. Então é muito melhor a gente acabar gerenciando melhor as coisas que a gente faz com gentileza, com espera e com paciência, sabendo que a gente vai conseguir alcançar, mas não do jeito que a gente espera, não é ivap-vup, não é correndo, não é enfim. Não é com essa pressa toda e também não é com uma cobrança que a gente coloca uma régua lá em cima. E eu falo isso porque eu sou exatamente desse jeito, gente. Quando eu quero alguma coisa, eu coloco minha régua lá em cima. E quando as coisas estão aparentemente dando bem, eu subo a minha régua mais lá em cima. E quando aparece, eu subo a régua mais lá em cima. Então, assim, calma, espera. Não é desse jeito. Eu acho que a melhor coisa que eu fui entender em relação à vida profissional, em relação à vida acadêmica, em relação à própria vida mesmo, é que tudo se dá melhor quando a gente procura ser um pouco mais gentil, aproveitar o momento que a gente tá vivendo, não se cobrar tanto, porque cobrança interna gera mau humor, cobrança interna gera raiva reprimida, cobrança interna gera coisas que têm consequências em momentos que a gente não acredita. Então, quando a gente acaba, assim, cultivando esses hábitos que não são saudáveis, que são prejudiciais, a gente acaba se tornando uma pessoa que a gente nem percebe que a gente tá se tornando. E quando a gente vê, a gente nem tá aproveitando aquilo que a gente tá vivendo. E quando a gente vê, a vida tá passando e a gente não viu nada, porque tudo que a gente enxerga é lá em cima, e o lá em cima é inalcançável, lá em cima nunca vai ser alcançado, lá em cima é como se fosse um lugar perfeito, um paraíso, mas que a gente não merece esse paraíso. Porque quando a gente consegue alguma coisa boa, nunca tá bom, porque a gente quer algo ainda melhor. Então, é muito interessante também a gente parar pra olhar o que a gente tá realizando agora, parar pra olhar o que a gente conseguiu até agora e o que a gente aprendeu até agora. E se a gente parar pra olhar pro nosso passado, é muito legal, porque a gente percebe que a gente conquistou muita coisa boa, que a gente aprendeu muita coisa. E respirar um pouco, porque essa pressa de alcançar coisas
desesperadamente, faz com que a gente tenha uma pressa que a gente não consegue nem olhar para o próprio presente e entender o que a gente tá vivendo agora e se divertir com o agora também, porque se a gente não se divertir com o agora, se a gente não der risada, se a gente não aprender, se a gente não se divertir com as pessoas que a gente tá conhecendo agora, no atual momento, a gente vai gerar uma raiva tão grande. E é isso que eu tenho observado muito em mim. Eu tô adotando novos vícios que eu acreditava já ter perdido há muito tempo e eu tô, meu Deus, sentindo que eu tô louca. Porque eu tô ficando mal-humorada e eu tô percebendo isso. O que que acontece? Eu tô ficando incrédula. Eu tô ficando chata, mais chata do que eu já sou. Imaginei, mais chata do que eu já sou, tô ficando ainda mais chata. Eu tô evitando o contato social. Tudo bem que eu sou uma pessoa extremamente antissocial. Mas. Bom, não vou dizer extremamente, porque, enfim. Ainda assim, faço a minha parte de cota social de sociabilidade na sociedade. Mas o que que acontece? Eu tô sentindo que eu tô ficando uma pessoa que evita o contato a todo momento em um nível extremo, assim, sabe? Tipo, não necessariamente na minha vida pessoal, mas eu acho que no meu dia a dia profissional e no meu dia a dia profissional, trabalhando, estando com as pessoas que eu estou todos os dias, eu tava sentindo como se tudo aquilo fosse um peso muito grande, eu tava sentindo como se tudo aquilo tivesse me corroendo por dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu odeio pessoas, me tira daqui, me tira, por favor, me tira daqui. E eu tava pensando, calma, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Não é evitando as pessoas a todo custo e a todo momento que você vai se sentir melhor, que você vai conseguir o que você quer, enfim. Calma, Ashley, calma. Eu sei que existem períodos da nossa vida em que a gente realmente se estressa, que a gente realmente não tá bem, e tá tudo bem, isso faz parte também. E eu compreendo isso. Eu não tô necessariamente me obrigando a ser, ai meu Deus, o ser mais social do mundo. E, ai, cantem comigo, animais da floresta. Não. Tipo assim, o meu caso é que, tipo assim, eu tava ficando tão pé, mas tão da vida com as minhas questões internas, porque eu tava vivendo tão intensamente aquilo que eu não tava conseguindo mais sair pro exterior pra interagir com as pessoas do exterior e estar presente no exterior e enfim, viver. Porque quando a gente tá preso em algumas questões internas em relação a interpretação sobre o que. E eu sou muito assim. Eu sou muito. Quando eu tô vendo questões muito delicadas na minha vida, eu tendo a pensar. E eu tendo a pensar muito. E eu tendo a pensar num nível que eu falo. Que eu não percebo, que eu não tô presente nas situações e que eu não tô exteriorizando o que eu penso, enfim, que o presente se torna um peso pra mim, porque a única coisa que eu quero é resolver os problemas que estão na minha cabeça, enquanto eu não resolvo os problemas que estão na minha cabeça, eu não consigo interagir com o exterior, eu não consigo estar presente no atual momento. E isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra perceber, muito tempo pra perceber, e quando eu percebi eu falei, meu Deus, quanta coisa eu não deixei de viver por conta disso, e por que que eu demorei tanto tempo pra perceber isso? E aí que tá, eu acho que é quando a gente tem esse baque, e que bom que a gente tem esse baque, que as pessoas não demorem muito pra ter isso, porque é quando a gente tem esse baque, é quando a gente tem esse estalo que a gente fala, meu Deus, o que que eu fiz até aqui? E aí a gente tem aquele sentimento de, nossa, perdi tempo, ai meu Deus, e aquilo. E na verdade não. Na verdade, enfim, tudo isso acaba fazendo parte do processo, tudo isso acaba mostrando pra gente que a gente erra, de que a gente não é perfeito. E que bom que a gente tem essas experiências, porque são essas coisas que clareiam a nossa visão sobre nós mesmos e permita que a gente adquira mais conhecimento sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas questões interiores, exteriores e assim a gente vai se conhecendo mais. E que bom que no atual momento eu tenho a oportunidade de perceber que eu tô cometendo e entrando de volta a ter vícios e padrões de comportamento que eu tinha antigamente, mas que eu não tinha
aprendizado e experiência suficiente pra entender o que tava acontecendo. E eu continuava com aquele comportamento, eu continuava dentro da minha cabeça e eu continuava um saco. Eu continuava, tipo, meu Deus, sabe? Tipo, ignorando o mundo e a todos, acreditando que eu iria resolver os problemas da minha cabeça, estando assim, num mau humor do cão. E calma, Ashley, calma. Hoje em dia eu acho que. Ai, eu me sinto tão bem por falar, calma, Ashley, tudo vai dar certo, a gente já passou por isso. Hoje em dia você é uma outra pessoa, você tem discernimento suficiente pra entender que não é bem por aí, que você não tá sozinha, de que a vida não é só esse furacão de problemas que a gente tem uma ansiedade suprema de resolver. E não é se prendendo dentro da sua cabeça, julgando que eles são mais importantes do que qualquer outra coisa ao seu redor, que você vai resolver isso. E muito mais porque as coisas também se resolvem com o tempo, com paciência e convivência. Não é necessariamente na base da pressa, do desespero e enfim, com tudo isso que você acredita que vai ser necessário para a solução do seu problema. E assim, eu tô muito mais leve, percebendo que mesmo tendo deixado 2025 e começado 2026, eu tô muito feliz com 2026, mas eu já comecei 2026 desse jeito. Eu me sinto leve de certa forma, porque eu sei que ainda vão existir problemas, apesar de que a gente acha que, nossa, a gente tem dentro da nossa cabeça uma linha do tempo onde vão acontecer exatamente todas as coisas que a gente já acredita que vai acontecer, e não. As coisas não acontecem exatamente como a gente pensa. A vida surpreende a gente a todo momento e a gente passa por obstáculos dos quais a gente nem imagina que iria passar. E a gente vai lidar com isso no momento que a gente for agir, a gente vai, enfim. A vida não é planejada, a vida é vivida. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais com o tempo é que a nossa vida não é planejada e que as coisas não acontecem exatamente no momento que a gente acredita que elas vão acontecer. Não. A vida é vivida e a vida apresenta obstáculos que a gente vai lidar no momento que a gente tiver que lidar, e por isso a gente não tem que ter pressa, a gente não tem que ter desespero, a gente não tem que ter ansiedade de viver essas coisas e nem de resolver problemas que a gente acredita que a gente tem que resolver pra poder viver bem. Então, assim. Nossa, minha boca até secou agora. É interessante a gente ter mais calma, é interessante a gente ter menos desespero pra resolver essas coisas. 2026 começou com coisas incríveis, porque eu iniciei minha faculdade de teatro esse mês. Tô com muitos planos de desenvolvimento, de voz, de teatro, desenvolvimento cênico mesmo. E assim, por mais que a gente esteja animado em viver essas coisas, eu quero me deixar levar, sabe? Ai, eu quero me deixar levar pelas ondas e pelo momento, sabe? Eu não quero ter aquele peso de planejamento que eu vou falar, nossa, eu vou fazer todas essas coisas exatamente do jeito que eu vou fazer. E não, eu quero simplesmente viver, eu quero ter o prazer de me dar o prazer e de me dar o tempo e a hora de que as coisas vão acontecer no momento que tiverem que acontecer. E de que eu viverei tranquilamente, levemente, que eu não vou me sobrecarregar e eu não vou colocar responsabilidades do tamanho de um céu nas minhas costas. E isso é muito importante porque nenhuma costa de nenhum ser humano suporta o peso de um céu. Mas assim, tô muito feliz que 2026 chegou. Foi um ano que chegou com muitas oportunidades boas, muitas notícias incríveis. Tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Aí eu chego e falo, gente, não foi. Meu Deus, foi tudo uma merda. Vai ser um ano incrível. E eu esqueci o que eu ia falar. E que vai trazer coisas incríveis pra serem vividas, coisas boas. E também vai trazer coisas ruins, e assim, foda-se, sabe? Se vier também, vai ser o que vai ser. A gente não tem que se preocupar com isso. Ashley, você não tem que se preocupar com isso. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Eu acho que é muito importante compartilhar esse tipo de coisa, porque as pessoas... Acredito que as pessoas também acabam cometendo esses erros de ficar pensando, ai meu Deus, vai dar tudo errado, meu Deus do céu. Ou então, tipo, pensando que vai dar tudo certo e na verdade não dá. É tudo uma merda.
Mentira. Enfim, essas expectativas altas que a gente acaba criando na nossa cabeça, essas idealizações de que tudo ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E a gente não tem que criar nada, a gente só tem que viver, e viver é o mais importante de tudo. Então, meus fluffy crouches, vivam a vida, sejam livres, entendeu? Quer beber champanhe, pode beber. Quer se drogar, pode se drogar. Quer fumar, pode fumar. A louca. É importante, sim, a gente viver, mas é importante também ter noção das consequências. Mas as consequências eu deixo para um outro vídeo. Nesse vídeo eu quero falar muito mais sobre se oportunizar, se dar a oportunidade de viver coisas sem necessariamente ter aquela neura de se cobrar. E eu acredito que assim a gente vai trilhando, assim a gente vai caminhando e assim a gente vai aprendendo. É isso, meus fluffy crouches. O vídeo de hoje foi isso. Espero que, enfim, vocês tenham gostado de ter compartilhado essa experiência com vocês. Eu até me sinto mais leve de estar compartilhando isso. E falem comigo nos comentários se vocês se identificam, se vocês estão passando por uma coisa parecida ou se vocês já passaram. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Beijos, fluffy crouches da Ashley. E até mais!